No domínio intelectual, Satanás é mentiroso e pai da mentira, e nele não há verdade. João 8,44. Porque ele é completamente inclinado para o mal, para a irracionalidade e para a perpetração da falsidade que acompanha o mal extremo. Mas os seres humanos no mundo atual, mesmo incrédulos, não são totalmente inclinados para a mentira, para a irracionalidade e para a ignorância. Todas as pessoas conseguem compreender alguma medida de verdade. Certamente alguns têm grande inteligência e entendimento, e isso também deve ser visto como um dos resultados da graça de Deus. Vamos pensar, por exemplo, que embora todos nós sejamos pecadores, certo? E como todos somos pecadores, há pecado em nós, mas nem tudo que fazemos é pecado. É como, por exemplo, suponhamos que um de nós tenha enfisema pulmonar. A gente pode ter a enfisema, né? Mas isso não quer dizer que tudo que fazemos é enfisema pulmonar. Obviamente, o que fazemos vai ser afetado, porque nós não temos a mesma condição que teríamos se não tivéssemos essa doença. Eu não sei se dá para perceber, quando eu estou comparando o pecado à doença, que assim, não é que tudo que você faz é bronquite, mas o que você faz é afetado pela bronquite. Deu para entender essa analogia entre pecado e doença ou não? Carla, você falou que você é a rainha do não entendi, então, entendeu? Então vamos seguir. Então, se ela entendeu, não pergunte mais nada a ninguém, tá certo? E aí nisso, brincadeira, a gente vai observar que na humanidade tem muita gente boa. Não, quando eu falo boa, não entendam perfeitas, certo? Então é aquele caso, aquele mesmo cara que é carinhoso com a esposa, ele pode de repente dar um tiro no pé de um cara na rua, né? Então assim, isso acontece, né? A mesma menina, né, que vai arrumadinha para o encontro com o namorado é a que deixa a pia de louça suja. Então assim, não vamos dizer, né, que assim, as pessoas sejam 100% perfeitas, mas o que está em questão aqui é que embora o diabo ele seja totalmente mau e totalmente contrário a Deus, não significa que todos os pecadores eles são 100% isso. Há virtudes em nós, há bondade em nós. Podemos não ser bons, mas há bondade em nós. É só a gente observar, por exemplo, nossa consciência, nosso sentimento de culpa. Então, isso a gente observa que, vou pegar uma coisa simples, né? Quando o ser humano ele cria aparelhos como um ventilador, um condicionador de ar, quando um engenheiro ele cria determinado veículo ou determinado dispositivo para o veículo funcionar melhor. Então nós observamos que assim, as pessoas elas podem não ser 100% boas, mas há resquício de bondade nelas. Como, vou pegar uma coisa simples, assim, eu sou de uma geração que entendia que se algo não é evangélico, é do mundo, né? Era uma coisa mais ou menos assim. E aí, quando, por exemplo, eu estava voltando do enterro de um sobrinho meu, eu lembrei de um trecho da música de Toquinho, Aquarela, em que ele falava: um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem, acho que não tem pena ou não tem pressa, agora não lembro, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe, né? Nem ao certo onde vai dar. Vamos todos juntos numa passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Deu para entender? Aí quando eu penso na letra dessa música, tudo bem, né, que
tem um trecho, né, que ele está falando sobre estar bebendo com os amigos de bem com a vida, né? E assim, não é uma prática minha, mas assim, se você pensar, né, naquela questão de estar bebendo com os amigos de bem com a vida, passa a ideia daquele reencontro de colegas de colégio, aquela coisa de assim, um riso ao outro, aquela coisa de você se divertir e tudo tal. E aí, quando ele fala, né, que assim, olha, de uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo, né, você imagina, você fantasia, né, às vezes eu vejo o meu filho de 4 anos com a construção simbólica dele, imaginando que uma coisa é outra coisa, né, aquela coisa todinha, e eu aprendi, nunca tenta adivinhar o que criança está fazendo, deixa ela te contar. E aí ele diz, não é isso não. Aí nisso, só de pensar que tudo isso um dia se colorirá, né? Você vê o rei Pelé, agora, tá dando para entender? Então, outro dia, né, eu estava pedalando igual um doido para lá e para cá. Agora, quando olho no espelho, né? Então o que acontece? São situações que você olha e pensa o seguinte: caramba, isso aqui não é religioso, mas reflete de alguma forma alguma coisa boa que me faz pensar, né, a respeito da vida. Quando você escuta algo que não é religioso, do tipo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu posso não ter a convicção religiosa que o Renato Russo tinha, eu posso de repente não acreditar no que ele acreditava, eu posso não concordar com a vida que ele vivia, mas agora de dizer que essa afirmação dele não é importante para mim, que eu fico assim, amanhã eu vou ver meu pai, semana que vem eu ligo para ele, mês que vem eu vou à casa dele. Espera aí, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Se você observar a tragédia de Petrópolis, quem imaginava que do dia para o outro todo mundo perderia tudo? Ninguém imaginaria isso. Os Mamonas Assassinas, quem imaginaria que eles naquela carreira meteórica não voam? Marília Mendonça. Time da Chapecoense. Tá dando para entender? Então se a gente observar bem, né, assim, pô, o cara me desafia a amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então você percebe que há algo de intelectual que reflete o seguinte: o ser humano não é todo mal, entende? O ser humano não é só maldade, ele é também maldade. E aí, assim, eu ia falar do inverso no meio evangélico, mas a gente está falando aqui só de coisa boa, né? Então, deixa todo mundo pensar que os evangélicos são tudo 100%. Fala. Tem gente que vai falar, mas pastor, tudo que o senhor acabou de falar, Salomão fala nas suas cartas, porque não vai na Bíblia. Mas você entende que é o seguinte, eu até entendo, né, quando uma pessoa faz esse tipo de crítica, porque às vezes pode parecer que eu estou incentivando a pessoa, né, a ouvir a música secular. Eu não incentivo ninguém a ouvir a música secular, como eu não incentivo a pessoa que é contra ouvir a música secular, mas ouve a música secular na novela, né? E ainda torce para o cara largar a mulher para ficar com a amante no final do filme, né? Torcer para o cara ficar com a amante? É virtual, eu sei que é virtual, mas você torcer é real, entendeu? É um lar desfeito. Fala. Não, o tempo disso é pecado cantar música secular. Olha, eu preciso ter cuidado, porque é aquele caso, assim, eu não sou o líder espiritual de nenhum de vocês, então eu posso arrumar problema com a minha resposta. Eu entendo que, assim, existe música que edifica e música que não edifica, entende? Quando, por exemplo, eu escuto, eu gosto dessa dança sensual que faz bumbum mexer, o que vem na minha mente? Entende? Agora, quando eu penso, né, em algo, deixa eu ver aqui, está me faltando uma música agora para não ser repetitivo. Vou pegar, por exemplo, uma letra do Rapa, quando ele fala, paz sem voz é medo. Poxa, me faz pensar. Deu para entender? Assim, vamos lá, se eu pensar, voltando pro funk, não funk ritmo, tá, gente? Eu estou falando de letra aqui, entende? Porque James Brown era funk de verdade e era em inglês, né? Mas assim,
quando, por exemplo, eu escuto a Anitta dizendo: prepara que agora é a hora do show das poderosas, e ela fala que as poderosas são aquelas que descem e rebolam. Para mim, poderosa é aquela que acorda às 5 horas da manhã, prepara a marmita, entende? Bota o filho na creche, vai para o trabalho, entende? Pega aquele ônibus lotado, volta, entende? Tem a dupla jornada, porque o miserável do marido não lavou uma panela, né? Aí nisso ela vai, prepara as coisas e tudo tal, né? Porque tem uns caras que eles não comem se a mulher não botar comida na mão dele, que fofo. E nesse caso, né? Acho que a mão cai, pastor. E aí nesse caso, o que acontece? Aí ela faz, para mim, poderosa é uma mulher dessa, entende? Então, assim, eu penso muito na questão da mensagem que a música passa, entende? Em contrapartida, com todo respeito, tá, gente? A quem gosta, minha mãe gostava, e eu até escuto essa música. Em maio vai fazer 10 anos que ela morreu. Eu até escuto essa música para lembrar dela, não porque eu concordo com a teologia dela. Quando, por exemplo, eu escuto a cantora Damares dizendo: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vir você na bênção, vai se arrepender. Essa gente vai estar na plateia e você vai estar no palco. É uma música evangélica? Toca na rádio evangélica? Toca. Mas se eu ficar pensando que eu quero melhorar de vida, tá entendendo? Para mostrar para Carla que eu dei a volta por cima, acho que isso é tão pequeno. Eu quero melhorar de vida porque eu quero melhorar de vida. Eu não quero ficar preocupado com o boleto, eu não quero acordar de madrugada porque a de conta vai pagar, eu não quero ficar sem luz, né? E olhar para a casa do vizinho para saber se faltou luz geral ou se cortaram a minha luz. Então, ou seja, eu quero melhorar porque eu quero melhorar, e não porque eu quero mostrar para alguém que fez alguma coisa contra mim. Por quê? Porque enquanto a minha vida não melhora, eu fico com vergonha de passar por essa pessoa. E se essa pessoa postar alguma coisa no Facebook, eu sofro mais ainda, porque ela me fez sofrer e parece que a vida dela está boa. A gente sabe que não está, mas a realidade virtual mostra isso. Então, observa, olha como é que são as coisas. Eu falei de Rapa, eu falei de Damares, né? E assim, eu comparei Rapa e Anitta. Então, assim, e a ideia, pelo amor de Deus, tá, gente? Antes que alguém aqui fique escandalizado comigo, eu não quero aqui defender ou atacar esse negócio. A ideia aqui é de falar da graça comum no aspecto intelectual, certo? Então, o que eu vejo é que, assim, eu preciso encher a minha mente de algo que vai, de alguma forma, me fazer melhorar como pessoa. Se vai me fazer piorar como pessoa, aí não vale a pena, entende? E isso, para mim, é livro, é filme, é novela, é música, é conversa com as pessoas, é gente com quem eu me relaciono na igreja, entende? Então, ou seja, para mim, é grupo de WhatsApp. Tem coisa que acrescenta, tem coisa que não acrescenta, entendeu? Então, perdão pela volta, mas não sei se você entende a minha situação, entende? De trazer uma orientação que talvez eu possa trazer mais problemas do que edificação, né? Então, em relação ao domínio físico, eu acho que já ficou claro para a gente. Quanto ao domínio intelectual, ficou claro também? Beleza? Eu sou do tempo que a gente gravava fita cassete, né, para cantar nas igrejas, e CD para cantar nas igrejas. E assim, e as coisas que eu vi nos estúdios, e os cantores que faziam back vocal, né, todo mundo de igreja, né? E assim, algumas situações, e na minha vivência, né, com cristãos, assim, eu olho para algumas situações e eu vejo que, assim, tem situações em que Satanás está, apesar de toda uma ritualização, né, em que, assim, se aponta para Deus, e daí onde eu entendo que, assim, a parte, né, de, assim, ouvir ou não ouvir, eu prefiro não entrar nela, né? Mas agora, quanto à questão do discernir, aí eu entendo que a gente precisa, sim. Por quê? Porque às vezes você está desarmado porque algo toca numa rádio evangélica, mas assim, se a gente for pensar em influência maligna, é muito comum, na minha experiência religiosa,
de você ver situações em que, em nome de Deus, a gente pode estar fazendo algo para o diabo, entende? Seja na pregação, na tal da ministração do louvor, na reunião de oração. Então, assim, é muito comum, né? Eu por exemplo, falo até muito isso na minha igreja, né? Que assim, quando a gente pensa em idolatria, a gente pensa numa outra religião que não a nossa. Quando a gente pensa numa ação diabólica, a gente pensa numa religião que não a nossa. E aí que assim, idolatria tem a ver com tudo que ocupa o lugar de Deus, seja coisa ou pessoa, certo? Eu posso idolatrar o título de pastor, eu posso idolatrar um cargo na igreja, né? E a ação diabólica, ela pode estar em qualquer coisa que vai colocar a gente na contramão de Deus. Eu manipular as pessoas da minha igreja, há uma ação satânica ali, apesar de eu estar lendo a Bíblia, de eu estar orando, às vezes aquela oração mandada, né? Então assim, não estou dizendo que acontece com vocês, entende? Mas estou falando assim, ó, por alto, entende? Tu tá entendendo? Esse daí é o cara que pede para Deus fazer justiça, né? Então, é um tipo de coisa que assim, eu particularmente quero me deter aqui na questão de que, embora, né, as pessoas elas possam não ser salvas e não irem para o céu, não terem uma eternidade com Deus, mas que elas têm alguma coisa de virtude para passar para a gente. É como, por exemplo, quando eu leio o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e ele faz uma crítica à Revolução Bolchevique, e ele não era um cara de direita, ele não era um cara liberal, e ele acreditava no movimento. Só que o que acontece? Ele percebeu que as pessoas que lideravam o movimento, elas disseram, olha, a gente vai acabar com o mal é o outro. Só que quando acabaram com o mal, que era o outro, fizeram a mesma coisa que o outro fazia com seus pares, né? Aquele caso assim, os bichos, né, vão ajudar os bichos, só que aí, porque somos todos iguais, mas aí uns são mais iguais que os outros. E aí, nessa situação, por exemplo, você vê, não é um cara evangélico, não é um cara que defende a mesma fé que eu, mas não tem como não ver algo de Deus ali quando o cara ele é contra a opressão, quando ele é contra a manipulação, quando ele é contra a exploração. Então, assim, eu estou dizendo que é para as pessoas lerem isso na igreja? Não, é que nem quando aquela Priscila Alcântara compôs aquela música Girassol. Tinha gente, é tão bonita, vou cantar na igreja. Pô, cara, na igreja a gente canta música religiosa para ensinar teologicamente o povo a fé, entende? É mais ou menos assim. Agora, por exemplo, quando você tem uma composição, né, que é dirigida a alguém que está sofrendo, então você percebe que assim, há uma empatia de alguém que se importa com alguém e escreve uma poesia. Eu estou dizendo que vai ser tudo 100%? Não, porque nem a pregação do pastor da gente é 100%, nem o livro de teologia que a gente lê é 100%, entende? Ou seja, é como eu disse, eu escuto algumas coisas da Damares, escuto, mas até a página 15, entende? Então, ou seja, eu vou, é como por exemplo, tem um hino do cantor cristão que a gente canta, vem, visita a tua igreja, ó bendito Salvador. Vem, visita, o senhor já não está aqui? Para mim está estranho, mas eu entendo que quando o compositor fala isso, ele fala do tipo, olha, a gente quer sentir, a gente quer perceber, entende? Quando a gente pega, por exemplo, tem um hino do cantor cristão que fala para a gente olhar com simpatia os erros de um irmão. Não, peraí gente, pecado é pecado, como é que eu vou olhar com simpatia para o erro do irmão? Mas a gente percebe que o compositor, ele está incentivando a gente a relevar, você também vacila, entende? Então o que acontece? Nisso que você vai discernindo, aí você, vai lidando de um jeito que assim, você não fica dentro do pode ou não pode, entende? Porque você consegue perceber que as garras do demoníaco, elas estão muito mais além do que uma outra religião, né? E a ação do divino pode se manifestar de alguma forma em um ambiente em que às vezes o evangélico, né, não chegou do modo que Deus queria, porque muitas vezes é só olhar a internet. Olha, você fica assim, não acredito que esse cara,
É crente ou é perturbado? Entende? Quem está aí? É Jesus ou é Satanás? Tem uns negócios que tu fala assim, não é um crente mesmo. Então aí tu olha assim, aí tu fala assim, caramba, que loucura. Ou seja, o cara vai pensar que tem um monte de doido na minha igreja, por causa daquele miserável. Não, miserável no bom sentido. Se é que existe. Que a gente, né, tá falando mais sobre a questão de algo bom se manifestar nos pecadores. Da gente, por exemplo, não jogar a criança junto com a banheira com água suja. Entende? Ou seja, tem algo de ruim no que o ser humano faz? Sim. Tem algo de pecaminoso? Tem. Mas a gente vai dizer que só tem coisa ruim? Não. A gente vai dizer que só tem coisa pecaminosa? Não. Assim como nem tudo, né, que o asmático faz é asma. Mas o que ele faz, de alguma forma, é prejudicado pela asma. Então, é como, por exemplo, uma pessoa que tem problema cardíaco. Nem tudo que ela vai fazer é necessariamente patológico. Mas o que ela vai fazer vai ser, de alguma forma, influenciado por essa patologia. E isso a gente vai ter no ambiente religioso e vai ter no ambiente secular. E a gente vai ter influência satânica no ambiente secular e no ambiente religioso. E aí é nessa hora que você é obrigado a amadurecer para discernir. E detalhe, e não, mais uma vez, eu quero deixar claro, não estou dizendo que é para você chegar e deixar de ouvir a 93 FM para ouvir a 98. Eu só estou dizendo que o fato de tocar algo na 93 FM não quer dizer necessariamente que tudo que está ali caiu do céu direto, certo? Até porque se você quiser que a sua música toque numa rádio, não basta apenas, né, Deus botar uma música no seu coração. Deus vai ter que colocar mais alguma coisa na sua vida para você poder botar aquela música lá tocando. Então, ou seja, eu vou ficar magoado com isso? Não. É a vida como ela é e não romantizada como eu gostaria que fosse, né? Como eu disse, assim, na minha vivência, né, religiosa, eu vejo que assim a gente tem essas questões. Eu não sei se, assim, pelo que eu estou vendo, parece que a parte de domínio intelectual a gente fluiu já, né? Ou ficou alguma coisa? Então, nesse caso, vamos para o domínio moral, né? E nessa questão do domínio intelectual, até esqueci de falar. Por exemplo, eu tive uma professora de história que ela era ateia. Agora eu vou dizer que Deus não a usava para trazer conteúdos para a humanidade melhorar através das suas aulas, entende? Eu vou dizer que meu professor de matemática não tinha alguma coisa da parte de Deus para eu conseguir, né, fazer os cálculos para que nossos filhos possam ter empregos melhores do que os nossos, entende? Então é aquela questão de você ver a imanência de Deus nas coisas que não são religiosas. E por exemplo, eu não sei se de repente a nossa maior dificuldade é ver a imanência de Deus nas coisas não religiosas ou detectar o satânico nas coisas religiosas. Eu acho que essa situação. A segunda opção que às vezes no livro de Salomão, alguns especialistas dizendo que ele tem algumas características de fala. Então, assim, eles interpretam da maneira que os convém, não da maneira, digamos assim, cristã, né, da palavra. Até porque Salomão também não era cristão, né? Então, Davi, por exemplo, no Salmo 3, ele fala para Deus quebrar o queixo dos inimigos. Eu, quando leio Salmo 3, essa parte calma aí, Davi, entende? Mas eu sei que Davi não é cristão. Ademar de Campos, quando ele canta, como cresceram os meus inimigos. Não, Ademar de Campos, não sei se, né? Deixa pra lá. Então Asaf Bob, esse negócio. Aí o que acontece? Então, por exemplo, tem uma parte que assim, ele canta o Salmo 3, mas essa parte aí ele pula. Ele não bota quebrar o queixo e tudo tal.
Asaf Borba, até numa música, ele fala: persegui os inimigos e os alcancei. Aí o levita fazia: os consumi, os atravessei. A gente sabe que a nossa guerra é contra o diabo, mas é meio violento o negócio, entende? E você sabe que o salmista, quando ele fala, ele está falando de atravessar mesmo, entende? Davi era quebrador, pô, matava mesmo, entende? Pô, o cara, não. Era o papel dele, Deus tinha colocado ele aqui. Isso, eu não sei se dava para perceber que é o seguinte, gente, não estou atacando Davi, tá? Eu só estou falando, não estou cancelando Davi, né? Não cancelo nem Monteiro Lobato, vou cancelar Davi. Mas o que acontece é que é o seguinte, vamos observar que ele não era cristão, entende? Ele não era cristão. Nós aprendemos, no Antigo Testamento, você ama o próximo e odeia o inimigo. Na fé cristã, você ama o próximo como a ti mesmo, ora por quem te persegue. Ou seja, você só abençoa, você não amaldiçoa. Tem até uma coisa errada com a gente hoje, né? Porque assim, a orientação bíblica é abençoar. Então, aí você olha, por exemplo, para essas questões e precisa parar para pensar. Gente, a gente tem ou não tem, né, essa graça comum se manifestando no ambiente secular, certo? Então, ia falar? Não, não pode. Então beleza.